Então, eu vou agora conversar com a doutora Natália. Chegou a hora esperada por todo mundo, por mim, por vocês, por todos nós. A gente aproveitar essa noite linda aqui com ela um pouquinho, vai ser muito lindo. E eu já soube, o Fábio me contou que ela vai dar um presentaço para nós no final. Meu Deus! E esse povo que, falou que é um presentaço, esse povo quer ser black. Ai, Jesus, vamos perder. Não pode, não pode, não pode. Vamos cuidar dessa autoestima aí, né? Desse povo todo. Enfim, então, sem maiores delongas, enquanto vocês falam aí com a Leila vai ajustando para a leitura do tarô, eu quero chamar, com muita alegria, uma pessoa muito querida, nossa aluna querida, companheira de jornada, grande médica, está com a gente na Mentoria Transcendência, no Telos Mind, no Telos Doctor. Vocês sabiam que nós temos um grupo exclusivo só com médicos espiritualizados? É outro nível, meu filho, aqui é outro nível. Com vocês, Natália Oliveira. Bem, Nath, boa noite. Que delícia estar contigo. Também, estou feliz. Ai, que bom, que bom. Conta assim, eu sei, mas o povo não sabe ainda, né? Você fala da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio. Conta um pouquinho, assim, da sua história, o que é que você faz, né? Da sua especialização, enfim, de como que você enriquece a vida das pessoas aí. Tá, então, eu sempre quis fazer plástica, Ricardo, desde que eu era... na verdade, eu sempre quis fazer cirurgia. Eu mesmo brinco. Eu cheguei a contar essa para você? Que eu lavava a louça fingindo que eu estava operando? Não. Ai, que a filha da barriga do paciente. Já estava cocriando na lavação de louça. Quando eu era Que legal. criança, a minha função era lavar louça. E aí, nessa que eu ficava lá lavando a louça, eu achava que eu estava operando a barriga das pessoas. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu brinco, gente, eu opero há muito tempo, desde que eu lavava a louça. E aí eu fui fazer medicina, já tinha esse interesse pela cirurgia, e aí um dia eu vi uma cirurgia de pálpebra. E eu achei linda, de uma delicadeza, de uma... E aí eu quis fazer isso. E a plástica é a especialidade para quem é uma ansiosa, né? Porque você está com o peito grande, você está com o peito pequeno, você está com o peito pequeno, você está com o peito grande. Então, eu que sou ansiosa, eu adoro, que eu já vejo logo o resultado. Você fala isso, essa mulherada vai enlouquecer. Tá vendo, gente? Ó, se você está com o peito pequeno, você sai com o peito grande. Se o peito está grande, sai pequeno. Acaba a ansiedade. Então, juntou duas coisas que eu gosto muito na prática cirúrgica. A própria técnica, né? Do detalhe, da delicadeza, da atenção. E a parte do ver o resultado logo. Então, também meu espírito fica contente. Daí que eu fiz a faculdade, fiz residência de cirurgia geral antes. Eu não vim de família rica, então sempre foi tudo muito estudo e trabalho, né? Eu mesmo brinco, falo, gente, eu não sei fazer diferente. Tudo que eu consegui foi estudando. Acho que você também é assim, né? Então, para mim, não tem outro caminho, a não ser sentar e estudar. Você sabe, nossa, como esse seu depoimento é espetacular, porque às vezes, por mais óbvio que pareça, né? Às vezes a gente precisa falar o óbvio, porque tem muita gente que fica esperando as coisas cair do céu, ou fala assim, não fala isso para você, não, nossa, você é tão sortudo, então é tão inteligente, né? É o dom, né? Nossa, você é cirurgião, que Deus te deu o dom. Falei, realmente, você não teve que estudar, não foi para a faculdade, se especializou. 10 mil horas, né? Não fez nada. 10 mil horas. Foi só o dom. Aí eu fiz cirurgia geral, cirurgia plástica, e comecei trabalhando principalmente com reparadora, né? Eu fiz uma formação especializada em queimados, e foi isso que durante muito tempo me sustentou. Eu abri um consultório que eu lembro que ninguém ia, nem minha mãe, que ela tá aí assistindo a gente, ninguém ia. Nem sua mãe? Nem minha mãe. Ricardo, minha mãe tem medo de plástica, pasmem. Ó, veja, ninguém é profeta em sua própria terra. Entendo bem disso, acredite. Mas, enfim, legal. E aí depois começou aqueles corajosos, começaram a fazer as estéticas, e a coisa evoluiu, e hoje eu trabalho nos dois campos, né? Tanto na reparadora como na estética, e ambos me dão muito prazer, mas cada um com o seu viés. Eu estava ouvindo você falar aí, assim, durante muito tempo, que esse negócio de ser espiritualizado, às vezes, dá uma bagunçada nas coisas, né? Também. Eu achava que a minha missão era como cirurgiã reparadora.
e achava que a estética era uma forma de ganhar dinheiro porque ela pagava um pouco melhor. Até que... Posso contar uma história? Claro! Por favor. Por favor. Acabou que eu nem falei com ela. Até que eu tive uma paciente que ela foi um divisor de águas na minha carreira. Uhum. Ela era cabeleireira, só que ela foi ganhando peso, parou de trabalhar, foi ficando em casa, o relacionamento dela com o marido foi esfriando. Aí ela disse que um dia ela foi na igreja e o pastor deu-lhe um sabão. E o pastor falou, você não pode ficar assim. Você tem... Enfim, e deu uma lição de moral nela e ela emagreceu 30 quilos. Uau! E aí, depois que ela perdeu os 30 quilos, o pastor, você não pode ficar assim, você tem que fazer uma cirurgia plástica. Eu tenho que achar o telefone desse pastor aí, onde é essa igreja. Fazer um convênio com ele. Fazer uma parceria com ele. Ele falou, você tem que fazer uma plástica, você não pode ficar assim. E ela, não me lembro por quê, apareceu para operar comigo. E a gente fez o abdômen, depois a gente fez a prótese de mama dela. E um belo dia ela me mandou uma foto. O marido dela tinha moto e gostava de fazer viagens de moto. E ela falava, doutora, eu não ia, porque se eu subisse na moto, a moto pinava, né? A moto ia empinar e eu não ia chegar nunca lá. E ela me mandou uma foto com uma roupa linda de couro na garupa do marido, com um texto lindo, Ricardo, dizendo como aquilo tinha sido diferente para a vida dela, que ela resgatou, o relacionamento dela era outro. Moral da história, ela abriu um salão, ela é crossfiteira, ela simplesmente, a estética foi um divisor de águas na vida dela, para ela querer, ela se resgatou. Lógico, o casamento, o trabalho, isso tudo foi mas começou por ela, né? Exatamente. E aí eu olhei e falei assim, nossa, mas não é que esse negócio de estética também faz diferença? Muito. É isso que eu queria te perguntar. Porque eu sei que isso está, assim, a dúvida na cabeça de muita gente. Vamos lá. Deixa eu tentar elaborar essa pergunta para aproveitar a sua resposta. Porque, qual que é o limite? Não sei se a pergunta seria essa, mas vamos por aqui. Qual que é o limite entre eu buscar uma cirurgia por estética, mas que vai me trazer esse benefício, que eu acho espetacular isso que você está falando, e concordo, gênero, número e grau, e é altamente espiritual, porque muda completamente a autoestima da pessoa. E, de repente, quando a pessoa talvez pode, sei lá, passar desse limite, né, e exagerar nisso, assim, ela procura na cirurgia plástica uma coisa que ela tem que procurar dentro dela, e não consegue, né, transfere. Como é que é isso? Eu tenho uma grande questão. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas andam muito sem roupa, é verão, muito desnudas, e tem uma cobrança estética muito alta. Só que uma das coisas que eu tenho é que hoje eu já estou... Se eu falar aqui quanto tempo eu tenho de formato, vocês vão fazer a conta. Mas comecei muito nova mas aí, se for tanto tempo, isso é uma ótima propaganda. Você fala, tá funcionando em mim. Olha, eu era muito nova quando eu comecei, muito jovem. Então, eu tenho 20 anos de plástica. E é lógico que hoje eu tenho um público, um boca a boca, que foi filtrando. Então, o paciente que chega para mim, ele já é aquele paciente que já sabe como eu trabalho. Né? Então, o primeiro passo, a plástica, ela é para te trazer saúde, ela é para te trazer qualidade de vida. Ela não é simplesmente porque você está querendo ficar igual a sua vizinha. Né? Então, assim, tem essa sua singularidade, cada um é de um jeito, cada um tem um estilo de vida, tem uma genética. E aí a plástica ela vem para te dar resultado para você. Eu não boto antes e depois por isso. É uma coisa que todo mundo pergunta, doutora, por que você não bota o antes e depois? Falei, porque o antes e depois é de cada um. Então, eu vou botar um antes e um depois que pode não condizer com a tua história. Então, o primeiro ponto é o que você quer de uma cirurgia plástica. E esse já é o meu primeiro filtro entre operar você ou não. Porque vocês escolhem a gente, mas eu também escolho vocês. Isso aí. Entendeu? Então, se eu sinto que é um paciente que está entendendo o que ele vai ganhar de resultado, e muitas vezes tem uma outra história engraçadíssima. A genética, ela tá aí para te ajudar ou não.
e tem a epigenética, né? Não sei se todo mundo Sim. sabe, hoje a gente consegue mudar a nossa genética através dos nossos hábitos. Se você tem uma genética ruim e com bons hábitos você cria uma genética boa, o contrário também serve. Eu posso ter uma genética excelente e com maus hábitos eu destruo essa genética. Então, essa paciente chegou, ela tem uma genética boa, ela era magra, e ela queria fazer lipoaspiração. E eu sempre converso assim, e aí, como é que você tá? Como é que são os seus hábitos? Ah, doutora, eu bebo Coca-Cola todo dia. Eu, Coca-Cola todo dia, normal, normal. Uau. Eu falei, olha só, uma coisa não combina. Você quer fazer uma estética para ficar bonita, mas você se entope de açúcar todo dia. Ela doutora, ela trabalha no escritório, compra aqueles packs com 6 Coca-Colas e o escritório inteiro bebe. Eu falei, pois é, primeiro passo a gente tirar essa Coca-Cola aí. Pois bem, essa paciente comprou a minha ideia, ela parou de beber Coca-Cola, ela fez a lipo, ela ficou linda, ela passou a se exercitar, porque ela não malhava, e ela faz o mêsversário de que ela tá sem Coca-Cola. E ela mandou e ela mandou foto, ela, doutora, estou há 6 meses sem tomar Coca-Cola. É fichinha tipo do app, só que para Coca-Cola, né? É. Um dia de cada vez. Sim, então é uma coisa que você consegue levar uma qualidade de vida, uma mudança. Aquela plástica ali, ela é um divisor de águas, né? Para a pessoa começar a ter um cuidado com ela mesma, atenta a detalhes. Tem paciente que não quer, tem paciente que quer operar e é tipo isso aí, que era você antes, que é o milagre. Sim, eu ia te perguntar o seguinte, que tipo de conselho você pode dar, por exemplo? Lógico, a gente fica brincando e o povo aqui vai falar assim, aqui tá tudo caído, você tem que me operar toda, doutora, não sei o quê. Mas que tipo de conselho assim você pode dar realmente, vamos lá, a maioria, pelo menos até então, vamos falar para as mulheres primeiro. Para as mulheres que é natural. Apesar de que eu homem, tá? Não, já vamos falar deles, de nós queremos as dicas também. Mas pensa por enquanto nas mulheres, assim, que tipo de conselho que você pode dar para elas, para que elas, assim, consigam lidar bem com a passagem do tempo, que é inevitável no corpo, mas ao mesmo tempo entendam quando é a hora de se organizar para, de repente, usufruir dos benefícios de uma cirurgia plástica. Eu acho que a hora nem tem muito a ver com idade, a hora tem a ver com incômodo. É a hora que você olha no espelho e fala, olha, nossa, isso aqui eu tenho que melhorar. O segundo ponto é você ter uma expectativa realista do que você realmente vai ganhar do procedimento. Porque uma das coisas que você tem para você ficar satisfeito, você tem que entender o que você vai ganhar do procedimento. Porque também, às vezes, o paciente fica, Natália, se eu botar assim, se eu botar assado, eu falo, nossa, mas isso não vai ficar assim. Então, de repente, vale a pena você não se submeter ao procedimento. Também é uma opção, né? Mas o incômodo é que eu acho que é a indicação maior. Porque como a gente trabalha com plástica e a gente não lida com doença, o incômodo é dessa coisa de você olhar no espelho. Sintoma da alma, né? Que alguma coisa está errado e está te incomodando. E eu vejo também que as pessoas também, muitas vezes, acham que isso aí eles não valorizam esse incômodo. Às vezes tem mulheres que chegam a ficar, não vou operar não, doutora, porque, imagina, não querem gastar esse dinheiro com elas. Elas acham que é besteira. Acho que tem um pouco dessa confusão entre estética e como é que eu posso dizer? É muita vaidade. Sim. Quando, na verdade, a gente tem que estar bem com a gente, porque você estando bem com você olhando e gostando do que se vê. Eu acho que é isso. Você sabe, né? Eu já tive muitos alunos que fizeram plásticas, diversos níveis. E eu sempre tive muita vontade de conversar com eles sobre esse assunto. Por isso que eu acho esse assunto fascinante, porque eu brinco, né? O que é reforma íntima? É uma plástica da alma. E o que é a plástica do corpo? Você está se preparando para você estar mais em conexão consigo mesmo. Então, essa sua fala, acho que vem ao encontro do que eu ouvi esses anos todos. Porque não teve nenhuma das pessoas que fez plástica e falou assim, nossa, minha autoestima piorou. Nossa, sou uma esposa pior hoje, entendeu? Eu sou um marido muito mais nervoso porque eu fiz cirurgia. Não, pelo contrário. Essa questão que você falou do incômodo, até para validar para o pessoal, né? Até uma forma de autorrespeito, porque se você pode se dar essa oportunidade, eu fico imaginando, por que não?
Deus ajuda o homem pelo próprio homem, né? Você tem a medicina avançada nesse nível, com essa possibilidade, e tendo essa, né, margem de segurança para fazer algo que te faça bem, por que não fazer? Sim. É profundo. Aí eu vou te fazer outra pergunta, que eu não posso jamais deixar você sair daqui sem explorar esse assunto, que é o assunto que o povo ama, que nosso público, você sabe, é bem espiritualizado, é um público bem diferenciado nessa linha. Como que você vê, assim, falando até da medicina em geral, né? Esse movimento cada vez maior de médicos, de profissionais da área da saúde que fazem essa conexão. Eu conversei aqui recentemente com o Dr. Pedro Paulo Nabuco, o Pedro, que o povo ama também, né? E está muito nessa linha desse trabalho. Eu sei que você tem uma linha muito forte interna e é um volume cada vez maior de médicos, né, que tem no nosso grupo, né? Tem vários médicos, eu tenho outros médicos que eu conheço, né, e outros profissionais da área da saúde que vibram nessa sintonia. Como é que você enxerga essa mudança hoje, né? Porque antes era um tabu que ninguém falava, e hoje cada vez mais pessoas falam, não, tem que tratar o ser de maneira integral, é o corpo e a alma, né? Muitas vezes o espírito, a energia. O que você pode falar? Eu acho que a globalização, as próprias mídias sociais também facilitaram. Porque antes a gente acabava ficando muito recluso. Olha, eu mesma sempre fui muito discreta em relação à minha questão espiritual. Lógico que como médica, quem trabalha comigo e quem foi tratado comigo, por mim, sabe que eu sempre trago, ainda mais no trauma, né? Na estética nem tanto, mas ainda mais no trauma. Onde você, às vezes, eu sempre falo, eu tenho a questão do trauma, eu trabalho com acidente, né? Você está muito bem e, de repente, aquilo te tira teu chão. Você cai, daqui a pouco você tem que estar no hospital, você tem que passar por um procedimento. E eu sempre trago a palavra, né? Tipo, confia em Jesus, nada é por acaso. A gente não sabe, de repente, o melhor que está te acontecendo pode não parecer, né? Você está aqui com a gente e coisa e tal. Eu achei que depois, com as mídias sociais, houve essa facilidade em se falar mais de espiritualidade. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram se divulgando, né? O INCA, que eu tenho uma... Você conheceu a Patrícia? Uma grande amiga minha do INCA. E no começo, ela, assim, as pessoas fechavam a cara para ela quando ela falava disso. Hoje o INCA tem um congresso que fala de espiritualidade. Tem crescido muito. O FEMERGE tem. Então, isso aí tudo, o tempo, acho que nada mais do que o tempo, e as mídias sociais de globalização, com certeza. Com certeza. Tem ajudado bastante, né? Por exemplo, quais são as principais práticas assim que os pacientes têm dentro da sua, independente de religião, mas para exercer a espiritualidade deles, você percebe, antes de uma cirurgia, eles rezam, então, tem paciente que pede a que a gente faça prece, né? E eu evito de falar que eu sou espírita. Eu não me coloco assim, eu me coloco como cristã. Tanto que no meu consultório eu botei lá a mãozinha de Jesus, que aí tem outra história engraçadíssima, que foi uma vozinha com uma ferida na orelha. Ela é muito católica e a ferida dela realmente fechou muito rápido. Tua fé te curou, né? Essa que é a verdade. E ela disse que foi a mão do meu consultório, a mão de Jesus que curou ela. E eu falei, olha só, parafraseando Jesus, foi a tua fé que te curou. Nesse consultório, eu já trouxe ele para perto dos pacientes de forma mais efetiva, né? Tem paciente que pede para rezar em conjunto, tem paciente que pede para levar, às vezes, um santinho, uma coisa, não me oponho. E todo mundo já sabe, quando eu estou escovando, ali é o meu momento de conexão. Ninguém me interrompe, já sabe que se interromper. Porque é aquela dualidade, né? Tipo, não me interrompe que eu tô rezando. O humano e sagrado, tudo junto, né? Vai misturando, mas é isso. Ai, lindo demais. Nossa, mãe do céu. Ó, vou falar o que eu... Do fundo do coração, de novo, dependesse de mim, a gente ia até 10 horas da noite aqui. Que delícia, quanta história, quanta coisa. Mas é só a primeira vez, tá? Só a primeira vez, só a primeira vez, só a primeira vez. Ai, gente, arrasando, arrasando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu soube
Parece que você tem uma entrega especial para o pessoal que é Black daqui a algum tempo, é isso? É. Conta para mim. O Fábio, ele é terrível, né? Ele é. Ele começa com o dedinho, no final, quando você vê, você já... Ele é danado. A gente está combinando aí um outro bate-papo, mas dessa vez com um tema já. A gente até andou trocando uma ideia. Eu não sei se ele falou com você. Falou com você? Falou, eu tenho aqui, eu fiquei animado demais. Até eu vou participar disso aqui, ó. Ficou muito bom. Autoestima, uma luta diária pelo equilíbrio emocional. Imagina, ajudar as pessoas a encontrar autoestima, né? A encontrar esse equilíbrio. Eu fico imaginando, assim, na minha opinião, isso é muito valioso, porque você tem um olhar da mulher, mas tem um olhar da médica e tem um olhar da cirurgiã plástica. Então, assim, um olhar triplo nessa relação dessa autoestima, né? Porque isso faz toda a diferença para ajudar as pessoas realmente a se amarem, a se enxergar, a cuidar de si, a se entender da forma como podem. E vai ser uma oportunidade enorme, gente, vocês que são Blacks, de poder ter contato mais próximo. A doutora Natália, quem sabe fazer uma cirurgia, você vai ter um bocado de cliente aqui, você vai ver. O povo está todo animado aqui. Venham. Nath, olha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, carinho. Obrigada, de verdade mesmo. E tô te bom. esperando, Passou hein? rápido. Passou, isso é bom, isso é um bom sinal. E que vem as próximas oportunidades. Ó, Amém. beijo grande, obrigado por Tchau, tudo. com Deus. Com Tchau, Deus tchau. também.